Uniclac. Olá pessoal, parte 3, aula 8, liquidação de sentença. Muito bem, como eu disse para vocês, a liquidação por cálculos é a mais comum no Justiça do Trabalho, sem sombra de dúvida. Então vamos explorar um pouquinho ela. Como é que funciona? Passada a liquidação, é elaborada a conta. Essa é a ideia da liquidação, elaborar a conta. Então, elaborada a conta e tornada ela líquida, o juiz tem dois caminhos, isso despenca na sua prova. Elaborada a conta e tornada líquida, o juiz poderá ou deverá? Poderá ou deverá? O juiz poderá abrir prazo para manifestação das partes ou pela não manifestação das partes. Vou repetir. Elaborada a conta e tornada líquida, o juiz poderá permitir a manifestação das partes ou a não manifestação das partes. O contraditório prévio, aqui na liquidação, é uma faculdade do juiz. Repito, o contraditório prévio aqui na liquidação é uma faculdade do juiz. Se for um caminho com manifestação, acontece como? Eu fiz aqui um esqueminha, ajuda pra caramba. Então, se for com a manifestação das partes, o juiz apresentado os cálculos, muito bem, o juiz intima a parte contrária para manifestação no prazo de 10 dias. Tem prazo, ó. Então, se for com manifestação, se o juiz optar por esse caminho, apresentado os cálculos, ele intima a parte contrária a apresentar a manifestação no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão. Aí está a preclusão. E aí depois o juiz vai e homologa. O caminho é esse. Então, se for com manifestação, é esse o caminho é reto, o caminho é bem direto. Então, repetindo, com manifestação, o juiz intima as partes para apresentarem os cálculos. Beleza. Apresentados os cálculos, o juiz intima a parte contrária para se manifestar contra os cálculos no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão. É isso aí. E aí vai indicar, claro, os valores e os itens que ela está impugnando. Em seguida, o juiz homologa a conta. Homologou. A impugnação da decisão de homologação se fará no momento dos embargos à execução ou da impugnação à sentença de liquidação. Eu vou repetir. A impugnação da decisão da homologação se fará no momento dos embargos à execução ou da impugnação. E aí, outro caminho é esse aqui. É sem manifestação das partes. Se fosse manifestação, é mais simples. Apresenta os cálculos e aí, óbvio, que o juiz vai e homologa. Então, apresentados os cálculos, o juiz vai e homologa a conta. Essa é a ideia. Apresentados os cálculos pelo reclamante, por exemplo, ou pelo contador do juízo, o juiz já homologa os cálculos diretamente. Homologa os cálculos e determina a citação do executado para pagar ou nomear bens à penhora. Pague ou nomeie bens à penhora. Aí é rápido. Neste caso, a impugnação da decisão de homologatória se fará no momento dos embargos à execução ou da impugnação à sentença de liquidação. Esse é o básico. Esse é o básico mesmo. Então, o artigo 879, parágrafo 3º da CLT. Elaborada a conta pela parte, olha aqui, ó, pela parte ou, falei, pelos órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho. A preferência hoje é das partes, mas não afasta você falar também pelos órgãos auxiliares. O juiz procederá à intimação da União para manifestação no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão. Então, é isso aí. Elaborou a conta, o juiz abre prazo para a União se manifestar no prazo de 10 dias sobre as contribuições previdenciárias. Claro que a União vai abrir o olhão e falar, cadê o meu? Básico é isso. Daí o juiz profere a sentença. Então, ao ultrapassar esse start, o juiz vai e profere a sentença de liquidação. Sentença de liquidação. Já temos, então, o valor da execução. Beleza? Muito bem. Atende-se quanto aos juros e correção monetária pela súmula 211. Os juros e a correção monetária incluem-se na liquidação, ainda que omisso o pedido inicial ou da condenação. Então, os juros e correção monetária incluem-se na liquidação, mesmo que seja omisso o pedido inicial
ou da condenação. É por isso que eu posso falar que os juros e correção monetária são os chamados pedidos implícitos. Tranquilamente, nós podemos falar isso. O artigo 883 da CLT diz o seguinte: 883. Não pagando o executado, nem garantindo a execução, seguir-se-á a penhora dos bens, tantos quantos bastem ao pagamento da importância da condenação. Acrescida de custas e juros de mora. Quero falar dele. Custas e juros de mora, sendo estes, em qualquer caso, devidos a partir da data em que for ajuizada a reclamação trabalhista. Os juros de mora são devidos a partir da data do ajuizamento da reclamatória. Os juros de mora são devidos a partir da data do ajuizamento da reclamação trabalhista. Você não pode esquecer disso nunca. Súmula 200. Os juros de mora incidem sobre a importância da condenação já corrigido monetariamente. Então, primeiro corrige, ó. Juros de mora incidem sobre a importância da condenação já corrigido de forma monetária. Tá? Básico, básico, básico. Então, correção monetária em si. Aí nós temos aqui o artigo 39, importante, da Lei 8177, que diz o seguinte: correção monetária incide desde a data do vencimento da obrigação até o efetivo pagamento. Então, correção monetária incide desde a data do vencimento da obrigação até o seu efetivo pagamento. E aí a súmula 439, específica de danos morais, fala assim: nas condenações por dano moral, a atualização monetária é devida a partir da data da decisão de arbitramento ou de alteração do valor. Cuidado aqui, vou repetir. Nas condenações por dano moral, é específico. Se falou em dano moral na sua prova, abre o olhão. Na condenação por dano moral, a atualização monetária é devida a partir da data da decisão de arbitramento do dano ou de alteração do valor. Não entendi a alteração do valor. Quando tem um recurso, vai para o tribunal, não pode alterar o valor? Pode. Então, se alterou, é daquela data. Fechado? Atente-se a isso. Aí continua aqui. Os juros incidem desde, repete, o ajuizamento da ação. Fechado? Tem um quadrinho? Tem. Esse quadrinho é tudo de bom. Preste atenção. Se eu estiver falando de um crédito comum, os juros são devidos a partir de quando? A partir da data do ajuizamento da ação. Se for crédito comum, os juros são devidos a partir da data do ajuizamento da ação. Se for correção monetária... voltar aqui. Se for, dano moral, os juros são devidos a partir de quando? A partir da data do ajuizamento da ação. Não muda nada. Crédito comum ou dano moral, os juros são devidos a partir da data do ajuizamento da ação. Se for em relação à correção monetária, se for um crédito comum, é contado a partir da data do vencimento da obrigação. Então, a correção monetária para um crédito comum incide a partir da data do vencimento da obrigação. Se for um dano moral, a correção monetária inicia a partir de decisão de arbitramento ou de alteração do valor pelo tribunal. Dano moral, correção monetária, dano moral, correção monetária, crédito comum, a partir da data do vencimento da obrigação. Dano moral, a partir da data da decisão de arbitramento ou alteração do valor da sentença pelo tribunal. Então, dano moral é específico. A sentença arbitrou X reais de dano moral. Então, correção monetária é a partir dessa decisão. Mas dessa decisão ainda cabe o recurso. E o tribunal pode alterar, pode majorar esse valor. Ocorrendo isso, aí tem aqui, ou da alteração do valor pelo tribunal. E aí incidiria a correção monetária. Fechado? Mesmo de verdade? Cuidado em relação a isso. Sim? Muito bem. Então, crédito comum, regrinha básica, falou em dano moral, você já abre o olhão, tem que lembrar dessa aula daqui. Bom, existem algumas outras formas de capitalização que a gente vai chamar a atenção para a sua prova em relação a salário. Só que pensando em provas mega difíceis, tá? Mas eu prefiro para eu dormir sossegado. Em relação ao salário, nós sabemos que o salário vai ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Então, eu recebo meu salário até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido por força do artigo 459 da CLT. Pois bem, isso aqui não vai ter problema, não vai incidir juros e nada.
Mas olha o que diz aqui a súmula 381 para fixação máxima. O pagamento dos salários até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido não está sujeito à correção monetária. Se essa data limite for ultrapassada, se ultrapassado o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido, o índice da correção monetária do mês subsequente ao da prestação de serviços, se essa limite incidirá o índice de correção monetária do mês subsequente ao da prestação de serviços a partir do dia 1º. Aí muda um pouquinho esse papo aí. Mas fora isso não há que se falar, porque por força da CLT, o pagamento é até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Fechado? Em relação ao FGTS e a Previdência, olha aqui o FGTS. Pensando em provinha chata, OJ 302, da SDI. Os créditos referentes ao FGTS, decorrentes de condenação judicial, serão corrigidos pelos mesmos índices aplicáveis aos débitos trabalhistas, tudo igual aos índices dos débitos trabalhistas. Artigo 869, parágrafo 4º da CLT. A atualização de créditos devido à Previdência Social observará os créditos estabelecidos na legislação previdenciária. Então, vamos lá. A atualização do crédito em relação ao FGTS observa os índices aplicáveis aos débitos trabalhistas. A atualização dos créditos em relação à Previdência Social vai observar as regras da legislação previdenciária. Até aqui, muito tranquilo e muito justo. Pois bem, vamos falar um pouquinho então da impugnação dessa decisão de liquidação. Pois bem, é lembrar que a sentença de liquidação é uma decisão interlocutória. Repito, a sentença de liquidação, embora leve o nome de sentença, lindo nome, mas ela é uma decisão interlocutória. Se ela é uma decisão interlocutória, ela não cabe recurso de imediato. Só vai caber um recurso imediato dessa sentença se ela extinguir a execução aqui no processo de trabalho. Então, preste atenção no artigo 884, parágrafo 3º da CLT, que diz para você o seguinte: somente nos embargos à penhora poderá o executado impugnar a sentença de liquidação, cabendo ao exequente igual direito e no mesmo prazo, que é o prazo para esses embargos. Preste atenção aqui para você não confundir isso aqui e falar assim, mas qual é o momento, não entendi. Veja, quando o juiz abre prazo, abre a oportunidade, nós falamos, para o contraditório prévio, ou seja, a oportunidade da impugnação na fase de liquidação, não haja impugnado, e não haja impugnação naquele momento, estará preclusa. Lembra? Com manifestação ou sem manifestação? Juiz abre prazo, a parte se manifestar. Então, vou repetir. Quando o juiz abre oportunidade de impugnação na fase de liquidação e a parte não impugna, naquele momento está preclusa a possibilidade de impugnação. Bom, então, não impugnou, estará preclusa a possibilidade de impugnação. Então, não posso pensar em embargo, execução, nem impugnação, sem liquidação? Não pode. Já acabou. Não tem como. Agora, apresentada a impugnação naquela ocasião e sendo proferida decisão homologatória, poderá ser questionada por meio de embargos ou impugnação. Então, cuidado com isso. O juiz abriu oportunidade para impugnação na fase de liquidação. Tá. Não houve impugnação no momento. Não. Então, está preclusa a possibilidade de impugnação da sentença de liquidação. Por meio de quê? Dos embargos de execução e da impugnação à sentença de liquidação. Sim, está. Agora, se apresentada a impugnação naquela ocasião da liquidação e sendo proferida a decisão de homologação, aí sim, poderá ser questionada por meio dos embargos à execução ou da impugnação à sentença de liquidação. Fechado? Aí sim, da decisão dos embargos e da impugnação, eu tenho uma sentença na execução, da decisão dos embargos à execução ou da impugnação à sentença de liquidação, eu tenho a decisão da execução, aí cabe o agravo de petição. Fechado? Tranquilo? Já coloque no seu caderno, então, execução no processo de trabalho. Já sei quanto dá 2 horas extras durante 2 anos. Então, se eu já sei, é chegada a hora, é chegada a fase da execução no processo de trabalho. Muito bem. A fase de conhecimento, todos nós sabemos, ela objetiva uma sentença, é o que você quer.
Então, a fase de conhecimento objetiva uma sentença. Uma sentença que contém uma natureza declaratória, constitutiva ou condenatória. Repetindo, uma sentença pode ser condenatória, constitutiva ou condenatória. Muito bem. Sentença declaratória é aquela que declara a existência ou a inexistência de uma relação jurídica. Repito, sentença declaratória é aquela que declara a existência ou inexistência de uma relação jurídica, que declara a autenticidade ou falsidade de um documento, por exemplo. Já uma sentença constitutiva busca a criação, modificação ou extinção de uma relação jurídica. Não me interessam essas duas. Por quê? Porque nessas duas modalidades de sentença, elas não dependem de uma fase adicional, de uma fase complementar, claro que não. Então são, portanto, sentenças satisfativas. Uma sentença declaratória, uma sentença constitutiva são sentenças satisfativas. Elas não dependem de uma nova fase. Que fase? Da fase da execução. Não dependem. Já a sentença condenatória, que é a que nos interessa, ocorre quando o reclamado não cumpra de forma espontânea a condenação imposta a ele, há necessidade de uma fase posterior. E essa fase, nós já dissemos, é a execução no processo do trabalho. Artigo 889 da CLT assim dispõe. Aos trâmites e incidentes do processo da execução, são aplicáveis naquilo que não contravierem ao presente título os preceitos que regem o processo dos executivos fiscais para a cobrança judicial de dívida ativa da Fazenda Pública Federal. Pois bem, então o artigo 889 deu meio que um conceito aí, mas me traz uma situação bem interessante. Nós falamos já, lá no início do curso, do princípio da subsidiariedade. Nós sabemos que a CLT é a fonte primária, tanto na fase de conhecimento quanto na fase da execução. Mas, a depender da fase, e agora eu estou na execução, nós não vamos ter todas as disposições contidas na CLT, então teremos lacunas, teremos uma omissão. Se a CLT for omissa em relação a algum ponto na fase da execução, eu vou aplicar o Código de Processo Civil não de forma imediata. Antes de pensar em aplicar o Código de Processo Civil, eu vou aplicar a LEF, a Lei de Execução Fiscal, a Lei 6.830 de 80. Já vi uma prova perguntando o número da Lei 6.830 de 80. Então, CLT é a fonte primária aqui da fase da execução, mas se a CLT for omissa, eu não aplico direto o CPC. Vou aplicar primeiro a Lei de Execução Fiscal, a LEF, a Lei 6.830 de 80. Permanece a omissão e tem a compatibilidade, aí sim eu passo a aplicar o Código de Processo Civil. Tomem cuidado com isso, tá? Agora, atente-se a um artigo previsto na nossa CLT interessante, que é o artigo 882, que assim dispõe. O executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução mediante depósito da mesma, atualizada e acrescida das despesas processuais ou nomeando bens à penhora, nomeação de bens à penhora, observada a ordem preferencial estabelecida no artigo 655 do Código de Processo Civil. Inicialmente, lembrando que o artigo 655 do CPC anterior, agora é o artigo 835 do CPC de 2015, não alterou a CLT, mas estamos aí estudando e organizando nossos estudos. Então, o antigo artigo 655, agora é o artigo 835. Opa! Observem um detalhe bem interessante. A CLT não traz um rol de bens que podem ser penhorados, que podem ser nomeados a penhora aí pelo executado. Não, nós não temos. Então, se eu tenho uma omissão na CLT, eu pensaria, já que eu estou na fase da execução, em aplicar de forma imediata a Lei de Execução Fiscal. Ocorre que a própria CLT exige que eu observe a regra estabelecida no Código de Processo Civil. A própria CLT pula a Lei de Execução Fiscal neste ponto. Então, aquilo que eu falei até agora era uma regra. Mas se a lei estabelecer, e a CLT estabelece, uma forma diferenciada de aplicação do princípio da subsidiariedade, é essa que eu vou obedecer, observar. Então, é a CLT a fonte primária, é a CLT a fonte ordinária, permanece, temos a omissão, mas nesse caso aqui, em relação à nomeação de bens à penhora, eu não vou aplicar
a regra da Lei de Execução Fiscal. Eu vou direto para o Código de Processo Civil. Bem interessante isso daqui. Vamos seguir e falar um pouquinho da legitimidade para execução. O artigo 878 da CLT assim dispõe. A execução poderá ser promovida por qualquer interessado ou, de ofício, pelo próprio juiz ou presidente ou tribunal competente, nos termos do artigo anterior. Aí vem um parágrafo único. Quando se tratar de decisão dos tribunais regionais, a execução poderá ser promovida pela Procuradoria da Justiça do Trabalho. E aí essa Procuradoria, leia-se aí, Procuradoria, leia-se Ministério Público do Trabalho. Tá? Procuradoria, leia-se Ministério do Trabalho, mas se quer Procuradoria, copiou e colou, aceite, não rejeite. Pois bem, então essa aí é a legitimidade em relação à execução. Mas quando fala assim, qualquer interessado, quem seria esse qualquer interessado? É muito vago? É muito vago. Esse qualquer interessado nada mais é que o credor, o Ministério Público do Trabalho, o espólio, os herdeiros e os demais legitimados que você encontra todos lá no Código de Processo Civil. Então, de certa forma, abre-se aí um rol, né, um leque desses interessados. Você observa isso, nós temos de fato aí um leque desse qualquer interessado. Bom, em relação à legitimidade passiva, a CLT não traz esse rol. Se a CLT não traz esse rol, eu vou ter que ir bater na portinha lá da Lei de Execução Fiscal. Eu vou na LEF, vou direto no artigo 4º da Lei de Execução Fiscal, que diz qual seria, né, essa legitimidade passiva no seu artigo 4º. Ele fala, devedor, o fiador, o espólio, a massa, o responsável nos termos da lei por dívidas tributárias ou não de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado, sucessores de qualquer título. Eu tenho que decorar isso? Não tem que decorar isso. Tem que dar uma boa lida para você observar quem são os legitimados passivos, já que, ao contrário dos legitimados ativos, a CLT não trouxe, não estipulou essa regra. Então, se ela não estipulou, você tem que ir de cara lá na legislação fiscal para observar quem são esses legitimados. Da mesma forma, acho que vale a pena a observação no seu material aí, o artigo 779 do CPC de 2015, aí quase copiando a lei de execução fiscal, ele traz também, pode ser promovida contra, ele traz também os legitimados passivos, devedor, espólio, então tem aí uma listinha para você se deliciar, olhar bem aí, isso é muito bom para final de semana, né? Final de semana, se olhar isso aí tudo, é uma maravilha, né? Quase aí dispositivos boca de prova. Pois bem, então, difícil perguntar isso em prova, mas eu coloquei para registrar esses artigos para você não fazer confusão. Existe uma outra responsabilidade aqui na execução, tem que ser dita, que é a responsabilidade subsidiária na terceirização. Observa que você tem, na parte do direito material do trabalho, a terceirização como um tema-chave na sua prova, então você tem que destrinchar o raio daquela súmula 331 do TST com o seu professor de direito material. Seja Renzetti, seja outro. Você tem que destrinchar isso. Em relação a essa responsabilidade, essa citada súmula 331 dispõe no item 4. O inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica responsabilidade secundária, implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. Atente-se a um detalhe importante. Primeira coisa, não vou te dar aula de terceirização, pode ficar tranquilo quanto a isso. Mas na terceirização, aqui nesse curso não, claro, na terceirização nós temos uma relação trilateral, onde você tem duas empresas e a mão de obra, onde você tem a empresa tomadora de serviços ou cliente, onde você tem a intermediadora de mão de obra e tem lá o trabalhador. O trabalhador, que é empregado da empresa intermediadora, contrato de trabalho, CLT, e, em regra, ele não tem nenhuma relação com a tomadora ou cliente. Mas, enfim, imaginemos que a intermediadora, a empresa intermediadora, não vem arcando com os compromissos, com as verbas trabalhistas. Se não vem arcando, esse empregado vai ajuizar uma reclamação trabalhista. Ajuizando uma reclamação trabalhista, ele pode chamar como devedor principal, é claro, a intermediadora de serviços,
mas pode chamar de forma secundária, subsidiária, a tomadora ou cliente, aqui no meu exemplo. Veja, a tomadora ou cliente só vai ser responsabilizada de forma secundária, subsidiária, se a história for como eu contei, se ela for chamada. Se ela for chamada, ou seja, se ela participar da fase de conhecimento, se ela tiver acesso ao contraditório prévio e também constar essa responsabilidade no título executivo judicial, que é a sentença. Nestes casos, ela será, sim, responsabilizada de forma subsidiária, de forma secundária. Isso aqui é muito, muito, muito importante. Vocês não podem cair em casca de banana aqui. Então, isso é bem importante. Volta na súmula 331, no item 4, para fixar bem, que fala: o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual. Falou em participar da relação processual, automaticamente, fase de conhecimento, contraditório prévio. Fechado? E além disso, e conste também do título executivo judicial, que é a sentença. Senão, não há que se falar em responsabilidade, tá? E aí, só para aquecer bem aqui, pensando numa prova discursiva, estudo de caso, eu já preparo vocês nesses cursos todos, eu já embaso vocês e muito para discursivo para o estudo de caso. Agora é só você treinar, que dá certo. O CPC diz no artigo 513, parágrafo 5º, o seguinte: o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do co-obrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Reforçou aí, que não tiver participado da fase de conhecimento, que não tiver acesso ao contraditório prévio. Está reforçada a ideia. Então atente-se aqui a esse ponto, bem interessante, bem importante. E eu trouxe ainda para ilustrar a aula, porque eu gosto de fazer isso, pensando no analista que vai fazer o estudo de caso, o informativo número 1 do TST. Esse informativo do TST fala o seguinte: responsabilidade subsidiária, ajuizamento de ação autônoma apenas contra o tomador de serviço, impossibilidade, existência de sentença condenatória definitiva prolatada em ação em que figurou como parte somente o prestador de serviços. Olha lá, não é possível ajuizamento de ação autônoma pleiteando a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quando a sentença condenatória definitiva prolatada em ação anteriormente proposta pelo mesmo reclamante em que figurou como parte apenas o prestador de serviço. Não pode, um chamou antes, já era, dançou. Tal procedimento afronta coisa julgada, produzida na primeira ação, e o direito à ampla defesa e ao contraditório resguardado ao tomador de serviços. Então, afrontou coisa julgada. Quando cai coisa julgada, pessoal, é isso. Decisões já iteradas. Você já tem uma sentença, e nesse processo originário que teve uma sentença, você não chamou o tomador ou cliente, você não pode depois entrar com uma ação autônoma pedindo só a responsabilidade subsidiária do tomador ou cliente. Não pode. Não pode. Tinha que ser naquela ação originária. Você não fez, já era. É o informativo 1 do TST. Renzete, informativo não cai na minha prova. Eu sei que não cai na sua prova. Concordo, sim. Mas eu preparo você para tudo. Você, analista, que está com a gente também, discursivo, estudo de caso, não é? Você pode citar essa ideia. O TST, em um dos seus informativos, não tem que falar número de informativo, não viaja. É só a ideia. O examinador conhece o informativo, sabe que você conhece. Então não colocar número, senão você está colando, pô. Só se você lembrar. Mas o TST no informativo tal, em um dos seus informativos, declina que, aí você coloca, a responsabilidade subsidiária à terceirização tem que vir quando o tomador participar da fase de conhecimento e a responsabilidade constar do título executivo judicial. Todavia, contudo, entretanto, porém, aí esse professor de português te ajuda para isso, né? Não poderá ajuizar uma ação autônoma postulando essa responsabilidade se anteriormente já foi ajuizada uma ação apenas em face da intermediadora do cliente ou intermediadora de serviços, ou prestador de serviços, afetando com isso a coisa julgada. Olha que parágrafo lindo. Olha como isso chama a atenção do examinador. Ele cresce o olho, porque ele sabe que você tem conhecimento que você estudou. Ok? Aguinha rápida, 2 minutos. Checa o Zap Zap, tá aí tocando, tô ouvindo, e volta sem ele. E maximiza o professor. Minimiza não a tela. Quero ficar em tela cheia com você,
para a gente seguir para o nosso último bloco ainda na execução, no processo de trabalho. Até já. Clique lá.